seja muito bem-vindo. Está começando mais um Mudando de Assunto, podcast semanal da MacLeod, que trata de temas não relacionados ao mercado financeiro, mas sim questões econômicas muito importantes para quem, claro, trata de investimentos, para quem lida com finanças. E a gente vai trazendo, ao longo dessas semanas, setores importantes para a nossa economia. E no podcast de hoje, nesse episódio, a gente vai bater um papo super especial sobre o mercado agro, que hoje representa quase 22% do PIB brasileiro, ou seja, é um dos motores dessa economia e, sem dúvida nenhuma, é, nesse momento, um dos setores mais promissores, mesmo nessa crise do coronavírus. E para bater esse papo, a gente tem um convidado super especial do grupo Mantiqueira, que, só para vocês terem ideia, é o maior vendedor de ovos da América do Sul. São números impressionantes que o Grupo Mantiqueira vem trazendo em resultados, em faturamento, e a gente também vai entender um pouquinho o modelo de negócios dele. Para falar sobre o Grupo Mantiqueira, a gente tem o Murilo Scarpa Pinto. Ele é graduado em Engenharia Industrial, pós-graduado em Finanças, diretor comercial e operacional do Grupo Mantiqueira. Tudo bem, Murilo? Prazer enorme ter você aqui com a gente. Tudo bem? Boa tarde aí, prazer é meu poder falar, levar o nosso mundo agro aí pro pessoal que tem interesse. Bacana demais. Bom, para bater esse papo comigo, eu tenho mais uma vez o Luiz André Schlitter. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Deco? Tudo bom, Rafael? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, batendo um papo super interessante aí com esse time de craques que vocês sempre trazem. Legal. E o Deco, vocês já sabem, é sócio fundador da Beta 14 Biotecnologia. Tenho também o João Gabriel Schlitter aqui comigo. Tudo bem, Biel? Olá, Rafael. Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aí com vocês, hein? Beleza, legal demais. Murilo, queria que você fizesse um breve histórico da empresa de vocês. O Grupo Mantiqueira tem uma história excepcional, né? Veio lá do interior de Minas, da belíssima Itaiandu, que eu conheço bem, tenho parentes lá. E uma história incrível que começou como grandes histórias por esse Brasil, né? Grandes nomes do mundo agropecuário têm histórias semelhantes e parecidas como a de vocês. Conta um pouquinho pra gente como é que começou o Grupo Mantiqueira. Encontrar gente que conhece Itaiandu não é tão fácil não, hein? A gente fica feliz Belíssima Itaiandu. Conhecido da terrinha. Mas vamos lá. Itaiandu era uma região onde tinha algumas granjas já de postura comercial, que é como a gente chama as aves que botam ovo, né, e não são destinadas ao corte. E era uma região que tinha algumas granjas e também a pecuária leiteira. E o Leandro, fundador da empresa, né, estava quebrado na época e um amigo dele tinha falido e estava infartado e estava entregando uma granja com 30 mil galinhas. E ele assumiu a granja lá, assumiu as dívidas e começou essa trajetória. A Mantiqueira sempre teve uma veia de inovação muito forte e comercial também muito forte, que vem dele. E ele foi tocando o barco, trouxe para o Brasil tecnologias que não existiam no mercado, conseguiu ganhar muita eficiência, muita produtividade. Itaiandu, ela fica mais ou menos no meio da Dutra, né, entre Rio e São Paulo ali. Então, é estrategicamente bem posicionada para os nossos dois maiores mercados do Brasil, né? E só para a gente situar, Murilo, rapidamente, Itaiandu fica a mais ou menos 3 horas e 15, 3 horas e 20 de São Paulo e 3 horas e 15, 3 horas e meia do Rio de Janeiro. É quase realmente no meio do caminho. Ali na Dutra você pega ali, se você vai do Rio por Itatiaia, né, sobe, enfim, e aí mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia você chega em Itaiandu. É realmente estrategicamente sensacional aquele local. Exatamente, né? Na Serra da Mantiqueira é muito estratégico, de fato, que é quase que exatamente no meio do caminho. Enfim, e aí o Leandro cresceu muito comercialmente, principalmente no Rio de Janeiro, né? Começou a vir para o Rio, abrir mercado e tudo mais, e também com a questão tecnológica na produção, trouxe muitos equipamentos, trouxe muita inovação e conseguiu sair na frente aí tanto com volume quanto eficiência. E a empresa foi ganhando escala. No ano 2000,
um cliente do Leandro, que era um dos sócios do Dallas Supermercados aqui do Rio. O Dallas foi vendido para o Carrefour. Ele já era cliente do Leandro, tinha uma parceria de exclusividade, comprava 100% dos ovos da rede eram da Mantiqueira. O Leandro levou ele para conhecer a granja e convidou ele para ser sócio, né? Fez até uma brincadeira dizendo que ele estava rico porque tinha vendido para o Carrefour, mas estava desempregado. Ele não queria arrumar um emprego para ele trabalhar na Mantiqueira e construir o sonho junto, né? E aí, dali para frente, o grupo deu uma guinada mais uma vez. E no ano de 2008, o grupo decidiu fazer a unidade de Primavera do Leste, que é localizada no Mato Grosso. A ideia era se aproximar dos insumos, né, do milho e da soja, que representam aí 30% dos nossos custos e despesas. É um diferencial estar próximo do grão, né, por conta do nosso custo. E eles resolveram fazer lá a granja, que hoje é o maior núcleo de produção de ovos do mundo. Então, existe. A Mantiqueira hoje acho que é a 12ª granja do mundo, mas aquela unidade especificamente, em termos de núcleo, é o maior núcleo do mundo. E a gente, é um outro orgulho que a gente tem também, que é quase que uma cidade das galinhas que a gente tem lá. As 2 cidades onde a gente atua tem até mais galinha do que habitante. Qual o plantel de vocês hoje em dia? 11 milhões de aves. 11 milhões de aves, impressionante. Legal. Bom, vamos então entrar um pouco mais profundamente agora no nosso tema, né? A ideia é que a gente bata um papo sobre o agronegócio como um todo, né? Trazendo aí detalhes e informações importantes para esse setor que vai ser, repito, sem dúvida nenhuma, o motor do Brasil na retomada que teremos aí pela frente nesse contexto pós-crise. E aí já vou deixar esse papo para o Deco Schlitter e para o João Gabriel darem suas opiniões. Qual vai ser a importância do agronegócio? Estou muito errado em colocar essa relevância, hein, Deco? O agronegócio é extremamente relevante, né? Alimentos é um produto que ninguém deixa de consumir, mesmo em situações de crise. Obviamente que alguns números vão variar, isso é óbvio, não é? Mas é um setor que vai sofrer muito pouco e vai, na minha opinião, ser o primeiro a se recuperar dessa crise. E para você, João, como é que você avalia aí esse setor que responde por quase 22% do PIB? Eles têm uma vantagem competitiva que é realmente muito importante, e é ser o abastecimento do mundo inteiro, né? E o Brasil está muito bem posicionado, né? No Brasil, nós sempre fomos pioneiros no agronegócio. Acho que realmente grande parte desse sucesso vem a nossa capacidade de gerar tecnologia que aumenta a produtividade do nosso setor a cada ano. E por ser um setor muito importante na alimentação da sociedade, do cidadão como um todo, ele tem uma menos ciclicalidade na sua demanda, né? E com essa crise mundial, é bem provável que vai ter uma mudança do consumo de setores menos importantes, mas para o agronegócio, dado a importância dele para o sustento da humanidade. Então, inclusive, já tem algumas expectativas aqui, onde acredito que, da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, eles acham que a participação do agronegócio no PIB brasileiro vai aumentar em média de 3% a 4% no PIB brasileiro esse ano. Então, realmente ele vai ser muito relevante, não só na manutenção da riqueza, do emprego, do consumo aqui no nosso país. E só para você ter uma ideia da importância desse setor, em 2018, enquanto a economia brasileira encolheu por volta de 3%, o PIB do agronegócio cresceu 1,85%, né? É impressionante. Agora, Murilo, conta pra gente, essa crise sanitária, diferente de outras, ela não atingiu o agronegócio, né? Por exemplo, a gente teve a gripe aviária, né? Um dos coronavírus, né? Agora estamos conhecendo vários tipos de coronavírus, mas um dos coronavírus que começou, né, foi justamente a SARS, lá no início dos anos 2000. Como é que vocês encararam essa crise e quais são as perspectivas que vocês enxergam aí para os próximos meses?
Então, para começar, né, só reforçando aí o que já foi falado em termos do agro, a gente brinca que a crise da comida, ela é a que se resolve mais rápido, né? Demora 6 horas, que é o prazo de uma pessoa ter fome. Então, graças a Deus, nesse sentido, o agro vai continuar alimentando o mundo, ainda que em crises como a que a gente está enfrentando. Mas falando um pouco mais do agro, o que é bacana ficar claro para as pessoas, né? Existe a proteína vegetal, e isso a gente está falando de tudo que a gente planta, e existe a proteína animal, que está dentro do agro. E existe a indústria que estão dentro desse negócio, que são justamente as indústrias que convertem a proteína vegetal na proteína animal. E aí tem a questão da pecuária, de vaca que se ordenha, que se gera o leite que vai para as prateleiras do supermercado que a gente consome, tem o ovo, que é o caso que a gente falou, tem o frango, tem a carne, e tem a venda direta também do que se planta, como o arroz, o feijão, inclusive a nível de exportação. Então, o Brasil hoje ele é muito forte na cadeia como um todo. Para começar, que a gente é um país continental, né? Então, é como a gente pode associar como se fosse uma grande fazenda, e a gente teve a sorte aí de ter um solo e também ter um Mato Grosso na nossa vida, e um Paraná também, em outras áreas de Minas também, áreas muito boas para plantio. Então, hoje o Brasil se destaca não só no mundo agro, ele se destaca em todas as vertentes. A gente é forte em exportação de carne, forte em exportação de frango, somos fortes na exportação de grão, milho e soja também. Enfim, a cadeia... Café, suco de laranja. O Brasil é líder exportador mundial em várias commodities, né? E vai muito longe disso aí. Qual é a nossa briga interna, assim, no bom sentido, né? Quando você manda o milho lá para fora, como você manda a soja lá para fora, você perdeu de agregar valor e gerar empregos dentro do próprio Brasil. Você está mandando para outras pessoas fazerem essa transformação lá fora. Então, se a gente pega que hoje o volume de exportação dos grãos, né, da proteína vegetal, antes dela ser transformada para animal, a proteína vegetal ainda é muito forte na exportação, a gente ainda tem um espaço de crescimento no Brasil muito grande, de transformar essa proteína vegetal aqui dentro de casa mesmo. E aí, né, a gente compete com dólar e outros fatores que vão além disso, safra americana, China, e, enfim. O fato é, o Brasil hoje tem um agronegócio muito forte, não só para o Brasil, como para o mundo. As exportações representam uma boa parte do que a China importa, do que o Oriente Médio importa, do que a Rússia importa, e até mesmo os Estados Unidos, em termos do que ele importa da gente de grãos também. Nosso potencial a gente já é muito grande e tem um potencial ainda maior para os próximos anos. Tem mais espaço para crescer, para converter essa proteína vegetal em animal dentro do nosso próprio país, agregando valor, riqueza, gerando emprego, enfim. Rafael, só queria acrescentar um dado interessante que eu vi ontem numa apresentação do professor Marcos Fava Neves da USP. Né? Parece que a safra 2019-2020 deve alcançar um outro recorde, em torno de 250 e poucos milhões de toneladas. Se você dividir isso pela população brasileira, dá mais ou menos 3,5 kg de grãos por brasileiro por dia. Isso é para você ter uma noção do tamanho do segmento agro brasileiro, que é, de fato, uma fábrica de alimentos. Deco, te complementando também, a gente vem aí pelo segundo ano consecutivo com recorde de safra, né? Tem sido uma constante, uma tendência em nosso aumento de produtividade e de volume, e cada vez mais esse produto está sendo mais valorizado, inclusive faltando no mercado interno. E o que a gente relaciona a isso, né? O Brasil está produzindo não só para ele, como para o mundo.
Então, mesmo com todo esse crescimento das safras e do volume que vem acontecido ao longo dos anos, ainda assim, o produto grão também vem se valorizando e vem sendo comercializado, inclusive com altas expressivas, porque a gente está abastecendo o mundo, muitas vezes. Então, mais uma vez, ainda assim, tem espaço para crescer mais volume do que está crescendo. Interessante. Murilo, como é que você vê o contexto do agronegócio no mundo com essa crise, né? A gente sabe que o Brasil tem aí competidores importantes, como Estados Unidos, a própria China, né? Então, o agronegócio no mundo como um todo deve ser um player, um driver importante aí para os próximos meses. Como é que você analisa esse contexto? Então, a gente tem que analisar primeiro num contexto mundial e depois num contexto do Brasil, né? Primeiro, num contexto mundial, as proteínas e o alimento é super importante, né? A gente vê aí que, apesar de todas as doações de cesta básica e tudo mais, ainda assim fica faltando muitas vezes uma proteína. A Mantiqueira está super feliz que a gente fez a doação de 1.200.000 ovos para as comunidades aí de Rio e São Paulo agora nesse mês. Mas, resumindo, no contexto mundial, o povo precisa continuar comendo, precisa se alimentar. O que pode acontecer é uma migração das proteínas mais baratas. Então, a carne, por exemplo, pode sofrer um pouco mais nesse sentido, a carne vermelha, o pessoal pode migrar mais para o frango, o pessoal do frango pode acabar migrando para o ovo, por exemplo, que também é uma proteína mais barata. Então, vai tendo o próprio leite, né? O próprio leite também acaba, às vezes, sendo mais barato uma proteína. Então, o consumidor ele não vai deixar de se alimentar. Ele pode mudar a opção dele por proteínas mais baratas, seja elas proteínas animais ou vegetais. Mas continua sendo muito importante a proteína na alimentação das pessoas, porque é ela que sustenta. Então, primeiro, pode ter uma dificuldade para as proteínas mais caras, e aí a gente fala de carne vermelha, principalmente, e talvez frango num segundo momento. É essa dificuldade que pode existir a nível mundial, em termos das pessoas procurarem proteínas mais baratas. Falando de uma perspectiva no Brasil, e aí quando fala do Brasil, a gente tem o nosso mercado interno e mundial, porque, como eu disse para vocês, a gente é muito exportador. E a dinâmica do mundo mexe com a nossa economia agro no Brasil e determina os preços muitas vezes. Então, por exemplo, o Brasil, a princípio, não teve uma decaída de preços das proteínas, pelo contrário, nosso consumo de ovo aumentou sensivelmente. Os pedidos da Mantiqueira, por exemplo, no mês de março, quando começou a quarentena, chegaram a ficar 80% maiores. A gente chegou a ficar devendo 3 dias de produção. Foi uma loucura, porque o ovo também está inserido nessa questão de proteína mais barata. Mas, num aspecto mundial, existe essa preocupação, porque o que acontece no mundo influencia a gente. Então, a gente tem uma China voltando a consumir forte, e a China é um contrapeso do mundo, né? O que a China faz dá uma pendida e mexe com todo mundo. Então, a China é o ponto positivo que continua consumindo forte, não deve afetar tanto o agro brasileiro. Mas a gente tem contrapartida o Oriente Médio, que é um mercado forte também de importação dos produtos do Brasil, e eles lá começam agora o Ramadã. No Ramadã, eles não se alimentam durante o dia, e isso sempre tem um impacto nas proteínas que o Brasil exporta. E a gente tem uma Rússia também a Rússia não está deixando os produtores dela exportar. Ela está com medo de ter uma crise de desabastecimento no mundo e está retendo os produtos dela dentro de casa. E isso, claro, que prejudica os países que vendem para ela de fora, né? Porque se ela começa a ter mais produto dentro da própria Rússia, não tem necessidade de compra e de importação por parte deles. Então, de maneira macro,
tá muito difícil a gente falar para daqui a 6 meses, né? Tá todo mundo ainda sem saber como é que vai ficar o mundo, mas num cenário mais de curto prazo, podemos dizer que o agro vai continuar bem no Brasil e que, mais uma vez, pode ser o trator aí do nosso PIB para ajudar aí em meio a toda essa crise. A gente acha que o agro pode continuar se destacando e seguindo bem. João, levanta uma bola aí. Só complementando um comentário que eu esqueci, e o dólar está influenciando muito nesse sentido, né? E com esse dólar alto, incentiva também a exportação dos produtos brasileiros e também do grão. E aí isso reforça a tendência que o agro siga bem aí, mesmo com todo esse cenário de crise. Complementando o que o Murilo vem falando, você vê que vários fatores estão beneficiando o país, né? O dólar é um deles. Você vê que a desvalorização do real só esse ano está na casa dos 30%, 35%. E isso tornou a nossa produção ainda mais competitiva, né? E muitos países com medo desse desabastecimento, principalmente a China, você vê que foi dos primeiros que se recuperaram estão se recuperando dessa crise do coronavírus, estão aumentando a sua importação de produtos primários, né, de vários países. Em especial, você vê até causado pelos danos que o mercado de suínos que ela recebeu nos últimos anos pelo surto que teve, ela aumentou a exportação absurdamente, diminuindo, até tocando da carne bovina. Entre outras questões, né, que tem outros mercados que vêm sendo penalizados por isso. Você vê a Índia, que é um dos maiores produtores de açúcar, também estão reduzindo bastante a sua produção, porque lá realmente teve que o lockdown foi um pouco mais agressivo do que em outros países, né? E também isso acaba beneficiando os nossos produtores aqui, usineiros, onde uma possibilidade de um choque expressivo na oferta desse produto também espera aí uma alta do preço dessa commodity. Então, isso... que o Brasil acabou se colocando acidentalmente numa posição um pouco privilegiada em relação ao resto do mundo, aí talvez num segundo momento, ao passo que as economias vão se recuperando, e resolvendo esse grande problema do surto de coronavírus, pode ser que a gente esteja aí pegando uma onda aí do mercado agro que pode beneficiar o nosso país e de minimizar os impactos dessa crise aqui no Brasil. E só para reforçar esse argumento, João, é interessante esse movimento da produção de açúcar na Índia, porque um dos únicos setores do agronegócio brasileiro que está sofrendo nessa crise, por incrível que pareça, é a indústria da cana-de-açúcar. E não chega a ser diretamente por causa do coronavírus, mas sim por causa de um choque de demanda do petróleo, né? Então, a indústria do etanol está sofrendo bastante e quando a indústria do etanol sofre, a indústria do açúcar acaba ganhando uma vantagem competitiva. Soma-se a isso o fato da Índia estar com essa baixa produção. Então, praticamente todo o setor canavieiro está voltando a sua produção para o açúcar, justamente aproveitando essa oportunidade de mercado, somando-se a questão da baixa do etanol, né? Então, não vale a pena praticamente você usar todo o parque produtivo somente para o etanol. Eles estão voltando a produção praticamente total agora para o açúcar. Mas vai lá, Deco. Eu estava, só para complementar o que você está falando, Rafael, eu estava vendo alguns estudos esses dias, né? Principalmente da Cogo, Inteligência em Agronegócio, e não é só o segmento sucroenergético que está sofrendo, não. Parece que o algodão também não está tendo um momento muito bom. Floricultura está indo muito mal, porque a floricultura ela é altamente dependente de eventos, que é a criação de eventos, que nesse momento pararam, né? Você não vê eventos sendo realizados aí em momento algum. Né? Então, outros setores também... São muito perecíveis também, né? A flor, ela tem baixíssima retenção, né? Ela precisa de um giro grande, né? Então, e o algodão... E o algodão muito em função também da diminuição da atividade da indústria têxtil, né? Muitas compras foram paralisadas, então o agroindústria do algodão também está aí sofrendo algum revés. Foi bem pontuado isso aí, né? Acabou que eu foquei na questão da proteína animal e da questão dos grãos, mas temos conhecimento exatamente desses 3 setores que vocês falaram: floricultura. A gente tem um executivo da região de Olambra,
jogando muita mercadoria fora. Não é um produto de necessidade básica. As imagens são tristes, né? Você vê aquele manancial de flores lindas sendo todas desperdiçadas, jogadas fora, mas é uma questão de negócio, né? Realmente, eu vi uma foto, de cortar o coração. Não, e é uma receita que vem a quase zero mesmo, né? O caso do álcool, por exemplo, está sendo muito afetado, está sendo muito prejudicado a questão de combustível, né? Que reduziu sensivelmente, mas falam em queda de 50%, diferente da produção de flores, que falam de queda de 90%, 95%, é bem agressivo. E a questão do algodão que o Deco colocou também, o algodão não as pessoas não estão consumindo roupa e tudo mais, e aí entra um aspecto positivo, né, que não deve atrapalhar tanto, e é mais fácil para o agricultor mudar a cultura dele, armazenado o algodão, e mudar o cultivo dele na próxima safra agora. E engatando esse